Bom, na nossa última aula, a gente estudou sobre a primeira viagem missionária de Paulo, né? E aí, eles retornando daquela viagem missionária que eles fizeram, Paulo e Barnabé, eles estavam muito felizes, eles estavam muito contentes, né? E aqui no capítulo 14, no finalzinho do verso do capítulo 14, o verso 27, né, quando eles voltaram para Antioquia, né, Paulo e Barnabé, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Olha que interessante, né? Então Paulo aqui, ele estava muito feliz, ele e Barnabé, porque Deus havia feito grandes coisas. Nós vimos ali que realmente grandes coisas aconteceram nessa viagem de Paulo. E como os gentios, né, aqueles que não eram judeus, como que a eles foi aberta a porta da fé. E no verso 28 diz assim: e permaneceram não pouco tempo ali com os discípulos. Ok? Agora nós vamos começar então o capítulo 15. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Deus revela para nós algo muito interessante. Eu estava estudando esse capítulo 15 para poder trazer essa aula, e é algo assim tremendo, né? O comportamento dos cristãos, daqueles que se dizem cristãos, né? Dos cristãos que são há mais tempo convertidos, né? O comportamento deles diante dos outros. É interessante, nós vamos notar aqui a atitude que Paulo teve quando notou que Pedro, um grande líder, né, um apóstolo da igreja, quando Pedro negligenciou nas suas atitudes com as pessoas novas convertidas, né? Pedro vinha tendo uma maneira de ser e de repente ele negligenciou. E Paulo, com essa responsabilidade, então, com muito amor, mas com toda a responsabilidade, ele foi e chamou a atenção de Pedro. E nós vamos ver o que aconteceu. Então, olha, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Então, ele diz aqui que alguns indivíduos, algumas pessoas que vieram lá de Jerusalém, da Judéia, lembra que eles estavam na Síria, eles estavam em Antioquia, certo? Antioquia, Paulo e Barnabé estavam ali, e alguns vieram de Jerusalém, né, da Judéia, e ensinavam aos irmãos o seguinte, aos irmãos gentios, aos irmãos que não eram judeus, aos novos convertidos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não serão salvos. Olha que interessante. Aqui fala que alguns indivíduos, algumas pessoas que vieram de Jerusalém. Ele não é específico, ele não diz quem são essas pessoas. Mas eram alguns, a Bíblia fala que são judaizantes, né? Aqueles que são fanáticos pelo judaísmo, se converteram ao cristianismo, mas ainda carregam coisas antigas, né, da lei de Moisés, coisas que já tinham sido inclusive abolidas, que já não faziam mais parte da fé cristã. Estão entendendo? Amém? Então essas pessoas vieram até Antioquia e começaram a querer impor sobre a circuncisão. O que é a circuncisão, né? A circuncisão, Deus mandou que Moisés, lá no deserto, ele circuncidasse todos os homens, né? Todos os homens seriam circuncidados. O que é isso? Circuncidar é tirar uma película, né, do pênis do homem. Por que acontecia isso naquela época, lá no deserto? É uma questão de higiene, né? Deus se preocupa com todos os detalhes. Então ali naquela época era uma questão de higiene.
Os homens, né, maridos e mulheres, tinham relação sexual, só que como eles não tomavam banho normalmente, né, imagine no deserto, nômades, moravam em tendas, né? Então para tomar um banho ali, era só mesmo quando eles encontravam alguma água, alguma coisa assim. Então eles ficavam um tempo... Por 40 anos. Por 40 anos ficaram desse jeito, né? E o que acontecia? Não que eles ficaram 40 anos sem tomar banho, né? Mas era muito difícil a higiene pessoal. Então, naquele lugar, naquela pele, se juntava sujeira, se juntava micróbios e bactérias, né? Então, o homem, ao entrar na mulher, né, na relação sexual, ele levava sujeira aí. Existiam doenças, existiam mortes. Então, Deus, para cuidar do seu povo, ele instituiu que todo homem devia ser circuncidado ao 8º dia, né, de nascimento. Então, essa era a lei de Moisés. E os judeus todos, então, eles eram circuncidados. Os israelitas eram circuncidados, todos eles. Era religiosidade, religião. Eles tinham que ser circuncidados ali no corpo, no físico, né? E aí, esses que vieram de Jerusalém, que tinham esse costume, queriam que aquelas pessoas que não faziam parte, os israelitas, os judeus, também circuncidassem. E hoje a gente entende que nada a ver, né? Eles já estavam em outra situação, eles já moravam em casas, eles já tinham facilidade na higiene pessoal, então não tinha a ver, não tinha nada a ver, né? E esses irmãos, então, esses indivíduos que vieram da Judéia, queriam impor isso dizendo, olha que perigo: se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Aí no verso 2 diz assim: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, né, houve uma discussão entre eles, e não pequena discussão, diz aqui a minha versão, ou seja, houve uma grande discussão, né? Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles, ou seja, Paulo e Barnabé e mais alguns outros, fossem até Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Paulo e Barnabé fizeram um trabalho maravilhoso de evangelismo, trouxeram muitos gentios para a fé cristã. Muitos foram batizados, se converteram, foram batizados nas águas, foram batizados no Espírito Santo. E de repente chega o pessoal querendo colocar religião, religiosidade, né? Então Paulo e Barnabé ficaram assim, muito bravos. Paulo mais ainda. Paulo era judeu, Paulo conhecia esses costumes, mas ele sabia que não fazia mais parte daquele momento, daquela situação. Estão entendendo? Porque esse capítulo vai falar bastante sobre isso. E nós vamos entender por que houve essa contenda, essa discussão, né? Essa controvérsia entre Paulo e Pedro. Nós vamos ver por quê. Bom, para a gente ver isso, eu vou pedir que vocês abram a sua Bíblia no livro de Gálatas, tá? Mais à frente aqui vocês vão passar Atos, vão passar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí chega em Gálatas. Nós vamos no capítulo 2 de Gálatas. Eu vou ler um bom trecho de Gálatas, porque aqui nós entendemos que Paulo escreveu essa carta, essa epístola, né, essa carta aos Gálatas, quando aconteceu exatamente esse fato. Eles tiveram essa controvérsia, essa discussão, lá em Antioquia, e no caminho para Jerusalém, provavelmente nesse período, Paulo escreveu então uma carta aos Gálatas, relatando o que estava acontecendo. Olha que coisa maravilhosa. Lembra que eu já falei que a Bíblia, ela se explica pela própria Bíblia. Nós não precisamos de interpretações pessoais, a não ser que Deus revele alguma coisa para você, né? Ou revela para mim, mas a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então nós vamos ver Gálatas, o que Paulo escreveu a respeito disso, ok? Vamos lá então. Diz assim, olha, capítulo 2, verso 1 de Gálatas: 14 anos depois, Paulo falando, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo.
Fui para lá por causa, olha que interessante, de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, olha só, Paulo está dizendo que ele levou Tito também com ele. Tito era uma outra pessoa, depois nós vamos ver que tem uma carta de Paulo a Tito, né? Tito era uma pessoa muito importante ali, nessa situação. Paulo ganhou Tito para Jesus, né? E ele era grego, ele não era judeu, não tinha aqueles costumes judaicos. E fala, imagine, eu não obriguei Tito a se circuncidar, né? Tito já era um homem. No verso 4 de Gálatas 2, essa questão, Paulo falando, foi levantada porque alguns falsos irmãos, olha só, a gente vai colocar nos dias de hoje, olha que interessante, Paulo diz que essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O que Paulo fala aqui? Que religiosidade é escravidão. Nós não podemos ser religiosos. A religiosidade é escravidão. Religião escraviza, seja ela qual for, ela escraviza. Nosso alvo tem que ser Jesus, seu Pai, o Espírito Santo, as coisas lá do alto. Então aqui ele fala, não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então Paulo fala, esses falsos irmãos se infiltraram, mas nós não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. E quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ou seja, essas pessoas podiam ser até muito influentes, podiam ter títulos, mas Paulo fala aqui que Deus não olha a aparência, Deus não vê títulos. Então Paulo queria seguir a verdade. No verso 7 de Gálatas 2, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, aqueles que não foram circuncidados, assim como Pedro aos circuncisos. Então Paulo diz assim, para mim Deus confiou pregar o Evangelho para essas pessoas que não são judeus, e para Pedro Deus confiou o Evangelho para aqueles que são judeus. Foi isso que Paulo quis dizer. Pois Deus que operou por meio de Pedro, então Paulo está falando bem de Pedro, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio, Paulo, para os gentios. 9, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas. Então Paulo está reconhecendo que Tiago, Pedro, João são colunas, eram colunas da igreja, estenderam a mão direita para mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Então eles receberam Paulo e Barnabé, eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, aos judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. É interessante esse verso aqui. Quando eu estava estudando, a Maria estava próxima a mim, eu ri, mas eu não comentei com ela, porque eu falei, nossa, Paulo, brincadeira, hein? Quer dizer, Pedro pediu para Paulo se esforçar para falar para os pobres também, ou seja, Paulo, como era uma pessoa assim, muito importante, talvez a plateia dele eram mais as pessoas num nível social diferenciado, elite. Paulo falava para elite, né? Mas ele disse aqui,
o que me esforcei por fazer. Então Paulo se esforçou. No 11, quando porém Pedro veio a Antioquia, então lembra que a gente estava lendo lá em Atos 15, né? Quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Olha que coisa linda, amados, coisa maravilhosa, em amor. Paulo diz aqui, quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Não é muito legal isso? Olha que coisa linda. São irmãos, eles se amam. Nos versículos anteriores, Paulo falou que Pedro é uma coluna da igreja. Coisa linda isso, eu me emociono. No verso 12, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago é aquele líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, filho de Maria, de José, né? E fala aqui, ó, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, Tiago é quem enviou aquelas pessoas para lá, né, para Antioquia, ele, Pedro, comia com os gentios. Espera aí, Pedro também andava com os gentios, ele comia com os gentios, Paulo dizendo. Por que Pedro foi mudar de ideia? Quando, porém, eles chegaram, então quando aqueles falsos irmãos, né, chegaram ali em Antioquia, Paulo aqui está se referindo àqueles fariseus convertidos, né, ao cristianismo, mas eram tradicionalistas, eles criam que Jesus era o Messias prometido, mas somente para eles, os israelitas, entendeu? Então, até hoje, os judeus, os israelitas, eles aguardam pela vinda do Messias. Eles estão lá em guerra, matando um ao outro, aguardando a vinda do Messias, até hoje. Então esses aqui também, eles achavam que Jesus chegou, o Messias veio, mas era só para eles. Então, Paulo diz aqui, né, que antes disso Pedro comia com os gentios, mas depois quando eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios o quê? Temendo os que eram da circuncisão. Então o que ele falou de Pedro aqui? Pedro, você está sendo covarde, você ficou com medo de contrariá-los, e você acabou fazendo concessões e negligenciando o evangelho. Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram experiências nesse sentido. Eu já. De pastores chegar para mim, olha, deixa que eu trato com fulano em pecado, deixa que eu trato com fulano, eu resolvo, pode deixar que eu resolvo. Ou seja, com medo daquela pessoa ser tratada e por algum motivo não gostar e acabar saindo ali da... Mas não aqui no caso. Né? Não, isso não aconteceu aqui na nossa comunidade, né? Mas eu digo que eu já tive essa experiência. O que é isso, né? O homem, ele acaba cedendo por medo, às vezes medo até de contrariar alguém, de magoar alguém, né? Mas com amor. O amor, nós sabemos que tem duas maneiras de se amar: a maneira suave e a maneira firme, e nós temos que ter as duas. A maneira firme, quando nós precisamos tomar decisões, e a maneira suave, quando nós precisamos colocar no colo, acariciar, né? Dar esse amor suave. Mas também existe o amor firme na educação, na disciplina, né? A Bíblia inclusive fala que nós não podemos poupar a vara na educação dos nossos filhos, né? Eu vejo isso como algo figurado, né? Não precisamos pegar a vara e bater nos filhos, mas um olhar nosso com autoridade já é o suficiente para os filhos nos obedecerem, né? Assim foi com os meus filhos, não tive problema nenhum. Bom, no verso 13, Paulo continua na carta que ele está escrevendo: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Eu não sei como está na sua versão, na minha está hipocrisia. De modo que até Barnabé, que era o companheirão de Paulo, que tinha feito aquela viagem com Paulo, até Barnabé se deixou levar.
Então, olha, contaminou Pedro, contaminou Barnabé e contaminou mais um monte de irmãos bons, pessoas boas. Não, todo mundo agora tem que se circuncidar, porque senão vai pro inferno, não vai ser salvo, vai pro inferno. Bom, no verso 4, Paulo fala: então, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Pedro, você é judeu, mas você vive como gentio e não como judeu. Portanto, como agora você pode querer obrigar gentios a viverem como judeus? Entenderam, amados? Ele deixou claro: Pedro, você é judeu, mas você hoje vive como gentio, né? Como não judeu. Então, como você pode querer obrigar esses gentios a viverem como judeus? Paulo foi duro com Pedro. E continua, né? No verso 15, Paulo está dizendo: eu e você, Pedro, nós, judeus de nascimento, nós nascemos judeus, e não gentios pecadores, entre aspas, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Olha o que Paulo fala: ninguém vai para o céu porque é bonzinho, porque faz caridade, pela prática da lei, por cumprir a lei. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Coisa linda. Assim também, nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, Pedro, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Entenderam, amados? Entenderam? Pela prática da lei ninguém será justificado, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus, Ele morreu para me salvar. Eu creio que todo o sangue derramado na cruz foi por minha causa, por causa dos meus pecados. Ele comprou a minha liberdade. Então eu sou justificado. Eu não sou justo, eu sou justificado. É uma ação. Alguém me justificou, alguém pagou no meu lugar. Eu tinha uma dívida muito grande, eu devia muito, e alguém pagou no meu lugar. Esse alguém? Jesus. Porque meu pecado me condenava à morte. E não é só o meu não, o seu. Então não é através de obras que nós somos justificados, mas é através da fé em Jesus Cristo. E Paulo então disse isso para Pedro. Bom, agora nós voltamos aqui no verso 3 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vamos voltar lá? Verso 3 do capítulo 15. Bom, vamos ver o cenário então que aconteceu tudo isso. Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, né? Antioquia era a principal cidade da Síria, até mesmo de toda a Ásia, né? E Jerusalém, a principal cidade da Judéia, onde ficava Tiago, que era um dos líderes, né? Pedro, João e outros. E Paulo estava lá em Antioquia, onde era lugar de não judeus, né? Onde tinha muitos gentios ali. E quando Pedro visitou então Antioquia, Paulo teve essa discussão com ele, se lhe opôs face a face, né? Ambos eram respeitados nas igrejas por sua liderança, tanto Pedro quanto Paulo. Ambos haviam sido poderosamente usados por Deus, nós vimos isso. Na verdade, vocês podem ver que o livro aqui de Atos dos Apóstolos, né, que fala do início da igreja, ele é virtualmente dividido em duas partes, dividido ao meio. A primeira parte fala muito de Pedro, vocês viram isso? E a segunda parte fala muito de Paulo, né? Então são duas pessoas muito importantes. Eu estou colocando esse cenário para a gente poder imaginar, né, que foi uma discussão muito importante que aconteceu ali. Eram pessoas muito importantes, né? Nesse cenário que eu estou colocando,
o apóstolo Paulo, ele resistiu, né, face a face ao apóstolo Pedro, contradizendo-o, repreendendo, condenando-o, porque Pedro havia se afastado e se separado dos crentes gentios não judeus e não comia mais com eles. Vocês lembram, algumas aulas atrás, que Pedro teve uma visão, veio um anjo do Senhor e disse que ele tinha que ir num certo lugar, e Cornélio, que era um gentio, um soldado romano, um chefe dos soldados romanos, também teve uma visão. Um anjo apareceu a ele, que ele tinha que mandar buscar um homem chamado Simão Pedro, que estava lá numa certa cidade, numa certa casa. Ou seja, Pedro, a Bíblia deixa claro que Pedro comia com gentios. Ele também viu o poder de Deus operando naqueles gentios. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, né, só você pegar e ver umas aulas anteriores. Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, tinha ali muitas pessoas. Cornélio era um homem bom, que Deus o amava, Deus o havia escolhido, e Pedro então foi até lá, por causa dessa revelação, né, do anjo, e toda a família de Cornélio, todas aquelas pessoas que eram amigas de Cornélio, se converteram, foram batizados nas águas, foram batizados no Espírito Santo, e Pedro ficou assim admirado. Vocês lembram que antes, para convencer Pedro era duro de se convencer, né? Se parece com muitos de nós aqui, não é verdade? Duro de se convencer. Deus teve que dar uma visão para Pedro por 3 vezes em seguida, 3 vezes em seguida, descendo um lençol do céu, com vários animais ali naquele lençol, que eram proibidos de se comer naquela época, porquinho, leitãozinho, alguns outros. E Pedro viu aquilo e Deus falou assim para Pedro: Pedro, mate e coma. E Pedro falou: de forma alguma, meu Senhor, eu sou religioso, eu sigo a lei de Moisés, né? Isso é invenção minha aqui, né? Pedro não falou nada disso. E Deus mandou que ele matasse e comesse. Por 3 vezes o Espírito de Deus mandou que Pedro matasse e comesse naquela visão. O que Pedro fez? Com certeza, na visão, matou e comeu. E ele viu que, aí Deus falou para ele que o que Deus purifica está limpo. Isso se referindo àquelas pessoas que Pedro iria visitar, né? Então Pedro, ele tinha essa experiência em falar aos gentios, em ver o Espírito Santo vir também sobre os gentios. Então, não sei, você, né, eu me conheço, acho que me conheço, eu sei quais são as minhas preocupações, eu sei de quem eu não gosto, né? Eu não sei você, mas o que a Bíblia nos ensina hoje é que nós não podemos, assim como Deus não faz, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Eu não sei o que passa na sua cabeça nesse momento, né? Mas nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque o Senhor Jesus, ele não veio só para os judeus, só para o povo escolhido, mas ele veio para todos nós, para mim, para você. Então o Evangelho tem que ser levado a todos, e nós não podemos levar religiosidade. Nas nossas ceias aqui no TAP, sempre eu digo que todos nós podemos tomar da ceia. E até hoje ninguém me mostrou na Bíblia onde está escrito que só aqueles que pertencem a esta ou aquela denominação podem tomar a ceia, ou só aqueles que passaram ou não pelas águas podem tomar a ceia. Até hoje ninguém me mostrou, e eu nunca vi. Deus não faz acepção de pessoas. Ele deu a ceia para Judas, que iria traí-lo. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, e ele deu a ceia para Judas. Ele deu a ceia para Pedro, que iria negá-lo.
Antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo 3 vezes. E mais, depois de muito tempo, Pedro, já recebendo o Espírito Santo, estava aqui, aprontando, querendo impor religiosidade nas pessoas. Então nós não podemos ser religiosos, amados. Tenham isso no seu coração. O homem gosta de colocar fardos pesados, jugos difíceis de se andar. O homem costuma fazer isso. Quantas pessoas foram queimadas em fogueira na antiguidade por causa de religiosidade? Quantas pessoas foram degoladas por causa de religiosidade? Eu imagino quantos índios foram mortos aqui no Brasil para tentar impor uma religião sobre a vida deles. Coisa linda a experiência que nós tivemos há um tempo atrás, indo para umas comunidades indígenas no Amazonas, onde nós fomos visitar uma comunidade Saterê Maué, e eles adoravam a Deus ali, como nós adoramos a Deus, e eles, na adoração deles, eles chamavam Deus de Tupã. E o que nós fazíamos quando nós íamos pregar para eles ali? O Deus Tupã mandou seu filho Jesus. Que maravilha, coisa linda. O nosso Deus, ele não tem um nome próprio, ele é Eu Sou. Isso é maravilhoso. Vamos continuar? No verso 3, então, do capítulo 15. Bom, então, voltando ao livro dos Atos dos Apóstolos, né? Vamos ver aqui, verso 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram Paulo, né, e Barnabé e mais alguns, estavam indo de Antioquia para Jerusalém, atravessaram as províncias da Fenícia, da Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. No verso 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Então toda essa controvérsia já tinha acontecido, e eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então isso estava acontecendo agora em Jerusalém. Aí eles fizeram uma reunião. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar esta questão. Agora, depois que Paulo falou tudo aquilo, eles vão examinar a questão, se realmente eles estão cometendo algum erro ou não. E aí, havendo grande debate, a Bíblia não fala havendo um pequeno debate, a Bíblia fala que houve um grande debate. Eu imagino aquela sala, pastor Rubens, Pedro, um homem bravo, sanguíneo, Paulo, um homem forte, temperamento colérico, Tiago não devia ser fraco também, João, antes era filho de Boanerges, é isso? Filho do trovão. Então João era barra pesada, depois ele ficou mansinho, ele se transformou no discípulo que Jesus amava, Mas imagine como foi calorosa aquela reunião naquela sala. Não devia ter só 2 pessoas, nem 3, nem 4. A Bíblia não fala quantos, mas diz que os apóstolos, imagine que todos eles, mais as mulheres santas que andavam ali juntamente com eles, mais os outros presbíteros, devia ter ali naquela sala umas 200 pessoas. Imagino eu, no mínimo. Então aqui diz assim: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Agora Pedro, então, o narigudo, o cara, que tomava a frente sempre. Pedro, cheio do Espírito Santo agora, hein? Ele já recebeu o Espírito Santo. Pedro tomou a palavra e lhes disse, preste atenção: irmãos,
vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Coisa linda. Coisa linda. Pedro, então, agora ele entendeu. Ele voltou a si, ele recuperou a sua memória. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, aos gentios, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Pedro era um homem humilde, ele soube reconhecer seu erro. Não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora o verso 10. Coisa linda. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? O que Pedro estava falando? Da religiosidade. Por que colocar sobre eles um jugo tão pesado, sendo que nem nós e nem os nossos antepassados puderam suportar? No 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Uau! Depois de um discurso desse, o que aconteceu? Verso 12. E toda a multidão silenciou. Está apaziguada a situação. Passando a ouvir então a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago, o líder ali, Tiago dizendo: irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Simão Pedro falou como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, para o seu reino. Conferem com isso as palavras dos profetas que está escrito. É interessante aqui que ele cita Amós, profeta Amós, no capítulo 9, verso 11 e 12, fala assim, olha, Tiago falando, olha, veja o que está escrito no Antigo Testamento: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, um adorador, aqueles que o Senhor procura, que o adorem em espírito e em verdade, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens, busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecida desde séculos. Ele citou então, Tiago citou o Velho Testamento, citou o profeta Amós, e continuou aqui no verso 19, pelo que julgo eu, Tiago dizendo, não devemos perturbar, olha a palavra, Vicente, que eles usam, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham. Agora ele fala, bom, então, já que nós estamos aqui numa reunião, vamos ver então o que a gente precisa dizer para eles não fazerem, o que realmente está contra a palavra de Deus, Então, ou seja, não há necessidade de se circuncidar? Não, é um costume judeu, é um costume da lei de Moisés, tinha um motivo naquela época, agora não há necessidade, então não precisa se circuncidar. Porém, eu escrevo a eles que
se abstenham das contaminações dos ídolos, idolatria, bem como das relações sexuais ilícitas, fornicação, e da carne de animais sufocados e do sangue, ou seja, de comer sangue. 3 coisas. Vamos repetir? Idolatria, fornicação e comer sangue. Porque Moisés, no verso 21, tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Bom, é interessante nós comentarmos algumas coisas aqui, né? Tiago sugeriu então, naquele concílio, naquela reunião da igreja, dos líderes da igreja primitiva, ele sugeriu que os gentios fossem obrigados a guardar somente alguns mandamentos, algumas coisas. Abster-se da idolatria, abster-se das relações sexuais ilícitas, fornicação, e não comer sangue ou animais sufocados, né? Eu gostaria de observar que essas 3 coisas que ele proibiu, elas não fazem parte apenas da lei mosaica. Elas existiam antes da lei, Deus já havia falado isso, durante a lei e agora novamente no Novo Testamento. Então isso, amados, nos encaixa nesses mandamentos. Algumas coisas nós entendemos com maior facilidade e outras, talvez por causa de algumas origens aqui, a gente não consiga entender. Mas está muito claro o que ele está dizendo, né? O que é idolatria? Idolatria é trocar Deus, tirar Deus do seu devido lugar, né? Só a Ele a glória, só a Ele o louvor, só a Ele a adoração, somente a Ele nós vamos nos prostrar. Isso é o que cabe a Deus, pelos atributos que Deus tem: onipresença, onisciência e onipotência. Ninguém mais tem. Em Romanos, no capítulo 1, verso 20 a 23, eu vou ler para vocês, Paulo, na carta aos Romanos, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Então, desde a criação do mundo, qualquer indivíduo, até o índio que mora lá no meio da selva, todos eles compreendem, por meio das coisas criadas, por meio da criatura, por meio da criação, o sol, a lua, o mar, o rio, os animais, todos eles entendem que existe um ser superior, Deus, o Todo-Poderoso. Então Paulo diz assim: de forma que tais homens são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa de idolatrar um outro que não seja Deus. Ninguém é indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Tem mais, aqui em Romanos ainda. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens, escultura, feitas segundo a semelhança de homens, mulheres, homens, mortais, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis e outras coisas mais. Paulo fala em Romanos, Novo Testamento. Idolatria. Fornicação. O que é fornicação? Fornicação é o sexo fora ou antes do casamento, Diferença de adultério. Adultério é o sexo que uma pessoa faz com uma outra e uma delas é casada, então você está adulterando, A Bíblia também trata de adultério.
Nesse caso aqui está tratando de fornicação. Esses namoros que ficam, que se relacionam, né? Às vezes nem vai, não é um ato consumado, né? Um coito, mas aquele passar de mão, aquele aperta aqui, pega ali, não sei o que, isso se chama fornicação. E é o que a Bíblia está condenando, né? Em Gênesis 2, 24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Então aí não existe mais a fornicação. E em Gênesis 39 também conta aquela passagem de José, quando estava trabalhando na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, tentou agarrá-lo, tentou ter uma relação com ele. Então José, né, nesse trecho de Gênesis 39, 9, fala assim: ninguém desta casa está acima de mim. José falando, eu sou o chefe aqui dessa casa, né? Claro, abaixo de Potifar, né? Que era o dono. Ninguém dessa casa está acima de mim, mas ele, Potifar, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque a senhora é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso, agora presta atenção, e pecar contra Deus? Então não é contra Potifar, não era contra a mulher, não era contra ele mesmo, é contra Deus. Isso é fornicação. Romanos 1 fala assim, no 24: por isso Deus os entregou à impureza sexual, né? Porque seguiram outros deuses, cometeram idolatria, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Em Hebreus 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará. Olha o que ele fala que Deus julgará, dois tipos: os imorais e os adúlteros. Os imorais entram então na fornicação. E comer o sangue, completar só com esse trecho, aí a gente termina hoje. Comer o sangue, né? Comer sangue também, que falaram que não podia fazer isso. E eles tinham esse costume de chouriço. Alguém aqui já comeu chouriço? Aquela linguiça temperada de sangue. Ninguém conhece chouriço? Sim, conhece? Chouriço, né? Na Argentina, chouriço é outra coisa, é um contrafilé delicioso, né? Mas aqui no Brasil, nós conhecemos chouriço como uma linguiça feita de sangue, temperada, e aliás, é gostoso, porém proibido, porque a vida está no sangue. Vamos ver onde está escrito isso? Em Gênesis 9, verso 4, fala assim: não comam carne com sangue, que é vida. Deus repetiu esse princípio na lei de Moisés. Então isso foi lá em Gênesis, antes da lei de Moisés. Então lá no início não é para se comer sangue. Na lei de Moisés também foi proibido, pois vocês leem Levítico 17, verso 10 a 16, também proíbe determinantemente comer sangue. E agora aqui no Novo Testamento, eu vou dar um exemplo rapidinho, fácil. Quando eu era garoto, minha mãe costumava, meu pai matava a galinha, né, galinha caipira, estrangulava assim o pescoço, até eu já matei galinha assim, você pega assim, bota o dedão, estrangula, e depois colocava de cabeça para baixo, amarrada pelas perninhas, o sangue vem todo para a cabeça, e depois se cortava ali o pescoço, né, depois que o frango já morreu ali, né, e aquela cabeça era ferventada na água, depois temperada, e eu era um dos que mais gostava daquela cabeça cheia de sangue. Ali eu estava comendo sangue. Um outro exemplo é aquele frango que se faz o molho pardo. Então você corta o pescoço do frango, esguicha o sangue numa vasilha e depois tempera o frango com aquele sangue, né? Então, queridos, eu também venho de uma tradição que acontecia isso, e eu entendo que a Bíblia proíbe isso, porque sangue é vida. Na próxima aula nós vamos continuar, né? Paramos aqui então no verso 20, né? E nós continuamos então na próxima aula.